8h26, 8h26, até as 9 horas da manhã, notícia e informação para você que está ligado aqui na Jovem Pan. E o assunto agora é saúde. Vamos falar com o Dr. Mauro Machado, ele que é presidente do CIMESC Regional Itajaí, porque amanhã é o dia do médico, essa profissão tão valorizada e na época da pandemia muito mais, foi muito valorizado, muito falado e portanto por todos os governantes, por todo mundo. Passou a pandemia, já esqueceram de novo toda a importância do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem e todo esse pessoal de saúde aí, mas o sindicato está aí para batalhar e auxiliar nessa grande luta diária que é a parte da saúde. Doutor Mauro, bom dia. Bom dia, Carla Maganin e os nossos ouvintes da Rádio Jovem Pan. Doutor Mauro, a gente sabe da batalha que é e não é de hoje, a gente já teve outros momentos conversando sobre a questão médico, saúde, essa pressão toda que foi a pandemia em cima da medicina e como precisou se reinventar em cima de um tempo tão curto. E o médico foi lá, aquele batalhador de frente, junto com toda a sua equipe, foi lá e batalharam pela vida das pessoas. Muitos perderam sua vida trabalhando assim. Isso é verdade. Nós aprendemos bastante com a pandemia. Nós ficamos refém de uma situação em que as vacinas precisaram ser agilizadas para poder fazer a proteção do povo e briga com pessoas que querem vacinar, outros não querem. Isso tem que ser bem conversado, bem trabalhado, né? É uma coisa muito triste. Então, o importante é que o médico tenha consciência de que o Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, aqui em Itajaí e de Balneário Camboriú funcionam juntos, no mesmo endereço. Quer orientar esses profissionais não somente para iniciar o seu trabalho. Nós precisamos ensinar os nossos profissionais, quando eles tiverem que parar de trabalhar, como farão? Como é que vão se afastar? Como é que vão ter o seu ganho de aposentadoria, né? O Sindicato dos Médicos também orienta essa parte. Tem uma orientação contábil para que o médico possa abrir a sua empresa, para que o médico possa saber como pagar o seu imposto de renda, como orientar isso tudo. O sindicato faz isso tudo. Mas a grande meta, o grande trabalho do sindicato é fazer com que o médico possa ser o mais feliz possível no seu trabalho. E para isso o médico tem que naturalmente estar aderido às funções do sindicato, porque um sindicato forte, o médico também será forte. E doutor Mauro, o Joaquim Lacerda está nos acompanhando, manda um abraço para o senhor, colega nosso aí também. Na questão do sindicato, o senhor falou muito bem, da preocupação que o médico precisa ter com a sua parte jurídica também. Exatamente. Porque às vezes o médico, aquela ânsia de querer trabalhar, ele se ocupa com o seu paciente, na sua clínica, esquece dos demais. E acontece muito disso, né? Bastante. Problemas de imposto de renda, de impostos, de coisa que acaba naquela correria do dia a dia do médico, se preocupando com o seu cliente, seu paciente, esquece os demais detalhes, que são também fortes. É interessante. As instituições financeiras, de vez em quando, ainda abordam os médicos, achando que os médicos têm uma bolsa de dinheiro muito grande para poder fazer aquelas aplicações que sempre aparecem de modo maravilhoso, né? O senhor aplicando tanto, ganha tanto e tal. E o médico nem sempre tem muito tempo. E era muito comum fazer isso, o médico aplicar em mercado de ações. Ter tempo para poder ver o mercado de ações. Então, hoje em dia as coisas não são tão assim. Eu não vou dizer que tem médico vendendo um almoço para comprar o jantar, também não é essa a realidade. Mas existe médico que tem dificuldade, que precisa trabalhar às vezes em 2, 3, 4 lugares para poder manter o seu pão. Sim, conheço vários assim, doutor, que fazem isso, né? E um detalhe também, como anteriormente falamos do glamour, aquela coisa, a falta do profissional por falta de pessoal. Agora há um excesso também de médicos, principalmente na nossa região aqui, a gente estava comentando, né? Ela cresce demais aqui na nossa região e muitos profissionais procuram aqui pela questão do cliente, do paciente que tem aqui também, e aí os outros municípios também sofrem. Exato. Nós temos aqui na nossa micro-região, que são 11 municípios, os dois maiores municípios, Balneário Camboriú e Itajaí, onde tem a maior migração, e o apelo muito grande da praia de Balneário Camboriú, uma qualidade de vida
boa. Itajaí também tem qualidade de vida muito boa. Eu já moro aqui há 43 anos. Então, minhas filhas nasceram aqui. Então, eu tenho um carinho muito grande com a cidade que me acolheu. Então, observar que esses médicos novos, ao se graduarem, eles precisam começar a trabalhar. E para trabalhar, eles acabam se vinculando em empresas que são criadas, às vezes até cooperativas criadas para poder começar a trabalhar. Então, tem uma história muito interessante aqui na região, em que um município licitou para a saúde, licitou. E um instituto ganhou essa licitação, mas esse instituto não tinha médicos. Acabou tendo que contratar uma outra empresa que começou a trabalhar, então, em medicina. Ele sublocou o serviço dele. E nessa situação toda, houve um determinado período que os médicos não estavam recebendo seus valores, vieram queixar no sindicato. E eu perguntei pelo contrato. E o contrato? Vocês, como é? Que contrato? Não havia contrato. Aí conversamos e tal, conseguimos observar. Porque eles queriam abandonar o serviço. E se você abandonar o serviço, você, como está vinculado a uma empresa, é a sua empresa que está abandonando, você, com isso, vai criar um problema muito grande. Então, essa situação. Fora ainda, umas outras situações que tem, hospitais, cuja quantidade de leitos fica precária em algumas especialidades. A neonatologia, criança, sempre foi um apelo muito grande. É uma situação delicada. E você, para cada determinado número de leitos, você tem que ter um profissional médico. Então não adianta você crescer, aumentar e manter um médico só. Se você tem 10 leitos de UTI, você tem que ter um médico. Se você tiver 11, tem que ter 2. Até 20 tem que ter 2. Então essa situação é delicada, porque o empregador, querendo segurar mais os valores, contrata um médico só. Pode até pagar um pouquinho melhor a ele, mas e a demanda e o cansaço desse profissional? Então a gente observa que o trabalho médico, ele envolve muito mais coisas. E os hospitais, os gestores precisam observar isso. Na nossa prefeitura temos um problema que precisa ser analisado com calma, que foi contratada uma empresa para poder fazer determinado serviço, e quem é servidor público contratado por concurso não poderá trabalhar naquela empresa, mesmo que tenha tempo sobrando. Mas isso aí é uma questão de código de trabalho que eles criaram. Se o profissional aceita isso, ótimo. Se não aceita, o sindicato está aqui para ouvir. E onde é que o pessoal pode procurar o sindicato, doutor Mauro? O sindicato, ele funciona na rua Ariribá, número 100, numa sala dentro da Associação Renal Vida, na sala 9. Ele tem um funcionamento atualmente no período da manhã. A nossa secretária Andreline está à disposição, e o nosso e-mail é cimesc.org.br cimesc.org.br. Até para tirar dúvidas, saber mais informações também. Exatamente. No e-mail. Obrigado, doutor Mauro, pela sua participação, e parabéns pelo dia de vocês amanhã. Um grande abraço aos médicos e médicos da região, e dizer que podem contar com o sindicato para que o seu trabalho possa ter uma melhor qualidade. Com certeza. Conversamos com o doutor Mauro Machado, presidente do Cimesc Regional Itajaí, sobre amanhã, o Dia do Médico, dia 18 de outubro, Dia do Médico. Então, hoje já antecipando aí os parabéns e a conversa aí com o doutor Mauro, então, para a gente conversar sobre esclarecer algumas dúvidas para os médicos, também para os pacientes desses médicos, que às vezes também, tem reflexos aí com o seu paciente.